Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a pergunta que eu fiz no meu grupo de alfabetizadores foi: com que idade começamos a detectar os comportamentos típicos do transtorno do espectro autista e quais os comportamentos? Bom, antes de começar tudo isso, a gente precisa entender o que é o TEA. Segundo o DSM-5, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, ele tem a ver com o cérebro, o jeito que o cérebro foi desenvolvido. Então, eu ouço muitos pais falarem: meu filho tem autismo porque eu mimei ele. Meu filho pegou o autismo de alguém. Então, a gente precisa desmistificar isso. Uma coisa não tem relação com a outra, tá bom? Isso daí é um transtorno do neurodesenvolvimento. É o jeito que o cérebro se desenvolveu. Pode ter ligação genética ou não, tudo bem? Então não é porque foi meu pai que teve, Não, pode ter ligações ou não, tá? Então a gente começa a entender daí. Ele é dividido em 3 níveis: o leve, o moderado e o severo, podendo ser migrados de um para o outro, né? Teve bastante gente também que perguntou: se ele tiver no nível severo, ele pode migrar para o nível intermediário? Sim, né? Que a gente chama de nível 1, nível 2 e nível 3. Pode ocorrer isso se a criança for muito bem estimulada, tá bom? Então vamos lá, quais que são os principais comportamentos para a gente começar a detectar o TEA? Primeiro, prejuízo na comunicação. Se você tem uma criança de 1 ano e meio, 2 anos que não fala absolutamente nada, não significa que ela tenha o TEA, que ela tenha esse tipo de transtorno. Mas alguma coisa tem aí. Então é sempre bom a gente investigar e não deixar para investigar isso muito tarde, né? O diagnóstico no Brasil, ele já é um diagnóstico tardio. Eu já ouvi muitos neuropediatras falarem que só podem dar o laudo de TEA depois dos 7 anos de idade. E isso, cientificamente comprovado, não é verdade. Por quê? Porque a gente sabe que aos 8 anos é onde fecha aquela massa branca do lado esquerdo do cérebro. Então, se a criança tiver esse diagnóstico tardio, ela tem 1 ano para recuperar os anteriores. Então, não é bem assim que funciona. Eu já participei de estudos de casos que a gente detectou o transtorno do espectro autista com criança de 10 meses. Por quê? Porque às vezes a gente chamava aquela criança, a gente colocava brinquedos assim na frente da criança, a criança não correspondia. Então a gente fez uma série de observações e a equipe multidisciplinar conseguiu dar esse diagnóstico com 10 meses de idade. É sempre assim? Não. Normalmente, o diagnóstico ele tem que acontecer até os 3 anos de idade, tá? Então, não deixa passar muito isso. Se você vê que a criança não fala, porque criança adora imitar, né? Tanto é que as brincadeiras das crianças são brincadeiras de médico, de policial, enfim. Então, se você começa a perceber que existe essa falha na comunicação da criança, que essa criança tá tendo esses tipos de prejuízo, não significa que ela tenha esse tipo de transtorno, mas é bom investigar, porque não é normal para o desenvolvimento humano da criança ela estar com 2 anos e não balbuciar pelo menos algumas palavras, tá bom? Então a gente precisa entender que, claro, cada criança tem o seu tempo, mas que existe um tempo limite para que a criança se desenvolva, né? Então não vamos misturar as coisas. Então, dos comportamentos de quem tem esse tipo de transtorno é esse prejuízo na comunicação, né? Depois, a integração social. Para a criança que está dentro desse transtorno, é muito difícil para ela interagir na sociedade, ela interagir com o outro. Então, se você começou a observar comportamentos dessa criança que não gosta muito de brincar, que não gosta de dividir os brinquedos, e você começou a perceber que para ela essa interação social ela tem muita dificuldade em ter, então já é um outro ponto para a gente poder agregar, né? Depois, comportamentos repetitivos. Eu disse no começo que criança gosta muito de imitar. Sim, criança gosta bastante de imitar. Mas quando ela repete sempre o mesmo padrão de comportamento, é um outro ponto a se observar. Por exemplo, você dá brinquedos para a criança e ela enfileira todos os carrinhos azuis, todos os carrinhos vermelhos, do maior para o menor. Então, esses são tipos de comportamento
Que, claro, se a criança for organizada, é normal ela ter. Mas se isso se repetir sempre com muita frequência, é mais um ponto para a gente poder observar. Outra coisa, a criança não brinca com a função do brinquedo. Então, por exemplo, é que eu não tenho nada aqui perto, mas uma boneca. Você vai dar uma boneca para uma criança, ela vai brincar de naninha, ela vai colocar boneca para dormir, ela vai dar comida para boneca. Normalmente, quem está dentro desse tipo de transtorno não consegue usar o brinquedo na função para que ele foi criado. Então, ela vai brincar como se fosse um carrinho com a boneca, ela vai brincar como se fosse um avião, essa boneca. Então, isso são coisas que você tem que ir observando ao longo do tempo. Não é se a criança fez isso uma vez só, ai meu Deus, acho que ela tem autismo. Não, não é, né? Mas é um padrão que ela vai seguindo e que você tem que observar. A falta de contato visual. Quando você chama a criança não olha. Quando você está conversando com a criança tem essa dificuldade nesse contato visual com você, também é um outro ponto que a gente avalia no diagnóstico para esse tipo de transtorno, não responder, né, pelo nome. Esse desenvolvimento tardio da fala que eu falei para vocês. Toda criança sim tem o seu tempo, mas tem um tempo limite para que tudo aconteça. Então tem que ficar de olho, tá? Dificuldades em manter uma conversa. Normalmente a gente fica horas, nem que tiver que falar do tempo, né? Que fala assim, nossa, quando não tem mais nada para falar, a gente fala do tempo. Mas a gente mantém esse tipo de conversa. E um dos pontos para a gente observar também esse tipo de transtorno é quando a criança ela não consegue manter essa conversa por um longo tempo. Ela corta a conversa no meio, né? Repetição. Foi o que eu falei, repetir isso, ou repetir falas que a gente fala que são as ecolalias. Então, por exemplo, você fala assim, como é que você chama? Aí a criança não responde. Aí a mãe fala, vai lá, fala pra ela que você chama Laura. Laura, Laura, Laura. Então, esses tipos de repetições também é um dos pontos que a gente faz nessa avaliação diagnóstica. E a dificuldade em compreender sentimentos, e aí é onde entra o maior tabu de todos. Ai, quem tem autismo não tem sentimento. Gente, é mentira. A criança tem sentimento. Nós que somos adultos já é difícil a gente entender o sentimento do outro. Eu costumo falar assim que a maioria das mulheres, quando chega em casa que tá cansada e tem louça para lavar, elas viram pro marido, ao invés delas pedirem que elas querem que lavem a louça, elas olham pro marido e falam assim, nossa, hoje eu tô tão cansada e ainda tem louça para lavar. Ele não vai entender que você tá querendo que ele lave a louça. Tá entendendo? Então é mais ou menos isso que acontece dentro do cérebro de uma criança com autismo. Não é que ela não tem sentimento, é que ela tem essa dificuldade em entender e expressar os sentimentos que ela tem. Então, normalmente ela não consegue falar sobre isso, porque ela não entende. E a mesma coisa esse homem que ficou sem entender nada, porque é que a mulher ficou brava, porque ela falou que estava só cansado, mas ela não pediu para ele lavar a louça. Só para vocês terem uma noção e entenderem essa relação, tá bom? Então eu espero que as respostas tenham ficado ok para vocês. Qualquer dúvida vocês podem me chamar no direct ou deixar aqui embaixo nos comentários. Um beijo e até a próxima!